Olá, povo de Deus! Estamos iniciando esta live de domingo sobre dons espirituais. E nesse momento em que estamos iniciando esta live, eu quero colocar em oração para que o Espírito de Deus nos dê discernimento daquilo que vamos explanar nesta live. Amado Deus, nosso Pai, nós glorificamos a Ti porque Tu és o Deus que nos revela o profundo e o escondido. Tu és aquele que abre a Tua palavra e abre o entendimento do nosso coração para compreendermos a Tua palavra. Por isso nós pedimos a Tua direção sobre esta ministração, que o Senhor nos dê discernimento das coisas espirituais, que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração, que o Senhor nos ilumine e nos encaminhe em toda esta explanação. Esta é a oração que fazemos, e que o Senhor receba toda a honra, todo o louvor e toda a glória, que a Tua palavra vá e não volte vazia, mas faça tudo aquilo que lhe apraz. É a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Nós vamos então dar início a esta live sobre dons espirituais. E para que nós possamos iniciar esta abordagem, nós vamos ler em 1 Coríntios, o capítulo 14, o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O apóstolo Paulo, ele coloca para nós que nós devemos seguir o amor. Seguir o amor. Por que nós estamos iniciando o estudo dos dons espirituais em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 1? Porque o apóstolo Paulo, ele começa a falar dos dons espirituais em 1 aos Coríntios, capítulo 12, 1 aos Coríntios, capítulo 12, o versículo, capítulo 12 ao capítulo 14. Então, quando Paulo fala dos dons espirituais, ele fala nesses dois capítulos. Então, tudo aquilo que, no contexto da igreja de Corinto, ele quer falar ou tratar dos dons espirituais, ele inicia no capítulo 12 e termina o assunto no capítulo 14. Quando chegamos ao final do capítulo 14, ele diz: tudo seja feito com decência e ordem. Decência, tudo seja feito com decência e ordem. Então, estas são as palavras definidoras do contexto dos dons espirituais. O apóstolo Paulo fala: tudo seja feito porque Deus é Deus de paz. Deus de paz. Portanto, se Deus é Deus de paz e tudo tem que seguir o amor feito com ordem e decência, Paulo exclui a palavra confusão. A palavra confusão. Então é sem confusão. Estas são as palavras definidoras do apóstolo Paulo.
Então, os dons espirituais estão num contexto de amor, feito com ordem e decência, porque Deus é de paz e Ele não traz confusão. E aí, se o apóstolo Paulo, por causa dessa expressão sem confusão, ele acrescenta em 1 Coríntios, o capítulo 14, versículo 38. Ele diz assim, e aqui vamos destacar em vermelho: se alguém ignorar, se alguém o ignorar, ignore. Se alguém o ignore. Então ele está dizendo: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandado do Senhor que vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Então, se não é para ter confusão, aquele que entende que o estudo dos dons espirituais procede, ele procede. Se alguém entende que ele não faz parte do contexto da igreja de hoje, ignore e fique em paz. Por quê? Porque Deus é Deus de paz. E nós devemos seguir a Deus e trazer e fazer tudo em amor. Então, quando o apóstolo Paulo fala seguir o amor, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E esse caminho sobremodo excelente é o caminho do amor. Então Paulo faz a explanação do que é amar. Por que Paulo faz a explanação do que é amar? Porque quando nós falamos de dons espirituais, nós falamos de dons espirituais distribuído ao corpo de Cristo. A igreja recebe dons espirituais. E se ela recebe dons espirituais, ela recebe por meio do Espírito Santo. Então ela recebe dentro do contexto do corpo de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele trata dos dons espirituais, ele trata da igreja como um corpo ajustado, bem ligado, um corpo em que cada um reconhece o seu papel, um corpo em que um depende do outro. É nesse contexto de corpo de Cristo que nós encontramos os dons espirituais. Então, uma vez estabelecido este preâmbulo de que os dons espirituais, ele é estabelecido em um contexto de amor, em um contexto em que a igreja, como corpo, ela funciona com todas as partes reconhecendo o papel uma das outras. Então, a partir do momento que a igreja reconhece a sua unidade, a unidade do corpo de Cristo, ela está apta a considerar os dons espirituais como ferramentas que contribuem para a edificação desta igreja, deste corpo de Cristo. Então nós temos que ter em mente que nós não podemos pensar em dons espirituais como habilidade que é focada no nosso próprio ego, é voltada para a nossa própria satisfação pessoal. Pelo contrário, dons espirituais são instrumentos de serviço a favor do corpo de Cristo. Então, quando nós tratamos de dons espirituais, nós estamos dizendo que Deus instrumentaliza o seu povo para que o seu povo preste serviço ao conjunto do corpo que é a igreja. Lembra? Cristo é o cabeça da igreja. Então, todo aquele que exerce o seu dom espiritual, exerce em prol de um bem maior. É um bem maior do que a sua própria vida. Quando nós formos olhar os dons espirituais, a lista de todos eles,
há um dos dons que ele tem o objetivo a edificação espiritual. Todavia, este que tem objetivo da edificação espiritual é um dom para uso pessoal, restrito ao seu próprio, a sua própria comunhão com Deus, e não que ele seja inadvertidamente utilizado como um meio de proclamar a sua superioridade espiritual sobre as demais pessoas. Então, o dom espiritual ou os dons espirituais são instrumentos que Deus concede aos membros do corpo de Cristo para que a igreja seja edificada como um corpo. Estabelecido isso, nós vamos estudar nesta noite os dons espirituais. A primeira coisa que nós nos perguntamos é o que são dons espirituais. Vamos entender uma coisa, porque quando nós estudamos um determinado assunto na Bíblia, nós temos que entender todo o contexto em que esse assunto se insere. Se nós nos ocuparmos muito do assunto em si e olharmos para ele muito próximo de nós, este assunto que deveria ser uma bênção para a nossa vida, ele acaba se tornando uma peça de tropeço para nós. Então, para que nós possamos estudar o assunto espiritual chamado dons espirituais, nós devemos ter em mente que os dons espirituais, eles estão inseridos no contexto do corpo de Cristo. Então vamos lá. O que nós temos, e nós temos comentado acerca disso, nós temos a linha do tempo. Então vamos traçar aqui a nossa linha do tempo. Aqui está a cruz de Cristo. Uma vez que nós recebemos Jesus como Salvador, a nossa vida está sob a sombra da cruz de Cristo e nós caminhamos para um alvo maior, que é Cristo Jesus. Então, qual é o objetivo da nossa fé? O objetivo da nossa fé é seguir em direção à cruz de Cristo, trabalhando no contexto do reino de Deus, em que Cristo é o nosso modelo. A Bíblia diz, Jesus alertou, que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos são edificadas. Quando nós olhamos para o alvo que é Cristo, nós vamos entender que o objetivo do corpo de Cristo, ele está colocado aos Efésios, no capítulo 4, o versículo de número 12, que o objetivo está no versículo 13, em que nós devemos chegar à unidade da fé. Unidade da fé. Nós devemos chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Com esses dois requisitos, nós temos que chegar à perfeita varonilidade. Perfeita varonilidade. E
nós temos que chegar à medida da estatura de Cristo. Ele coloca medida da plenitude, da estatura da plenitude de Cristo. Ok. Então é nesse contexto que os dons espirituais eles são exercidos. Então, qual é o propósito dos dons espirituais? Se o contexto é este, o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, note bem, por que é que nós buscamos dons espirituais? Porque o nosso propósito é ver o corpo de Cristo sendo edificado. Quando nós falamos de edificação do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, falando do objetivo ou da finalidade dos dons espirituais, ele diz, verso 11 de 1 Coríntios, capítulo 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, todo dom espiritual ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo a ser alcançado. Qual é esse objetivo a ser alcançado? Nós encontramos esse objetivo em Isaías capítulo 55, quando a Bíblia diz, a palavra de Deus vai, não volta vazia, mas faz aquilo que apraz a Deus. O dom espiritual, ele não tem o objetivo da manipulação entre indivíduos. Quando nós liberamos uma palavra para uma pessoa, aquela palavra está com aquela pessoa e aquela palavra vai trabalhar em direção ao propósito que Deus tem naquela pessoa. O que eu estou dizendo com isso? Vamos dizer que você ganha uma pessoa para Jesus Cristo. Você ganhou aquela pessoa. Ela recebeu Jesus como Senhor e como Salvador. Qual é a lógica da tua mente? Ora, se eu ganhei essa pessoa para Cristo, eu quero que ela congregue na igreja em que eu sou membro. Mas aquela pessoa, na sua liberdade, por uma série de razões, depois de ter sido convertida, nascida de novo, aceitou Jesus, ao buscar as águas do batismo, ao invés dela vir para a tua igreja, ela pode ir para uma outra igreja da mesma base de fé. A pessoa que recebeu, que levou aquela pessoa a Cristo, pode dizer, mas como? Você tinha que continuar andando comigo na igreja em que eu sou membro, e você recebe Jesus e vai para aquela outra igreja. O apóstolo Pedro, em 1 Coríntios, em 1 Pedro capítulo 5, ele falando do ministério pastoral, ele fala que o ministério pastoral não pode ter domínio sobre. Portanto, quando nós falamos de dons espirituais, nós estamos falando de algo que atende um objetivo, que é o objetivo da parte de Deus, o objetivo de Deus. Então nós, aqueles que são instrumentos, que têm o dom para edificar uma vida, ele tem a parte dele. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Essa é a tônica da manifestação dos dons espirituais. Então vamos. O que é dom espiritual? Dons espirituais são presentes. A palavra dom, ela se traduz por presentes. Algo que Deus dá irrestritamente, ou Deus dá à pessoa porque a pessoa lhe pede e ele dá liberalmente, ele dá generosamente, ele dá gratuitamente, ele dá graciosamente. Não há nenhum pré-requisito a não ser de ser nascido de novo, de ter o Espírito de Deus, que não seja este. O que Deus dá, ele dá sem que a pessoa tenha nenhum merecimento para recebê-lo. O dom é uma liberalidade da parte de Deus. O dom é dado por Deus, o Pai, por meio de
E lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 8, nós entendemos que é por meio da cruz de Cristo. Por quê? Porque está escrito: pois assim diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Entenda, Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Na ressurreição de Jesus, nós nos tornamos nova criatura e recebemos o Espírito Santo e nos tornamos templo do Espírito Santo. Ele passa a habitar dentro de nós. Então, o Pai, por nos ter como filhos dele, lembra que lá em cima está dito que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus? O que faz parte do reino de Deus? A igreja, que é o corpo de Cristo. Quem é a igreja, corpo de Cristo no reino de Deus? Ela é uma agência de Deus, um instrumento de Deus. Seja para preparar uma noiva para o cordeiro, a igreja é a noiva de Cristo, seja para trazer almas para Cristo, completando o número dos remidos. Então a igreja é uma agenciadora de Deus com o propósito de dar testemunho de Jesus. E esse testemunho de Jesus, ele se dá por meio de, uma das maneiras é dos dons espirituais, que são presentes de Deus, ou capacitações de Deus, habilitações dadas por Deus, de natureza eminentemente espiritual. Quando nós tratamos de dons espirituais, nós estamos falando de algo que é dado junto com o novo nascimento. Nós não estamos falando de uma habilidade natural, ainda que a habilidade natural possa corroborar o dom espiritual, possa contribuir a favor do dom espiritual. Mas o dom espiritual, o apóstolo Paulo, ele diz: buscai com zelos os dons espirituais. Então eles não estão inatos em nós, eles são dados por causa da cruz de Cristo, ou seja, Deus concedeu dons aos homens. Então eles são dados a partir da obra da cruz. Em segundo lugar, os dons do Espírito, eles são dados pelo Espírito Santo. Nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12. Capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos entender a lógica. O Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Como ele habita em nós, ele conhece as profundezas do nosso ser e ele conhece as profundezas de Deus. O apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós nos aproximamos diante de Deus por meio do Espírito. Então o Espírito Santo, ele é a presença de Deus em nós que nos qualifica para estarmos na presença de Deus o Pai. Nós chegamos diante do Pai por causa da mediação de Jesus Cristo, conduzidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser, é um indivíduo que está dentro de nós, que está dentro do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando ele ensina acerca da ceia do Senhor, ele ensina da necessidade que temos de discernir o corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo é todas as pessoas que fazem parte de uma igreja local, tendo o mesmo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vai edificar esse corpo. E como é que ele faz? Ele distribui individualmente dons de acordo com cada indivíduo e o papel que aquele indivíduo vai cumprir no corpo de Cristo. Ora, assim sendo, e como o dom espiritual é uma busca que nasce individualmente, nós temos que entender que o dom espiritual,
ele não está restrito a uma pessoa individualmente, ou ao ministério, ou ao pastor, ou ao presbítero. Se cada um pode buscar os dons espirituais, então cada um encontra a sua própria habilitação no corpo de Cristo. Aonde que está o drama? Vamos, antes de nos aprofundarmos nos dons espirituais, vamos entender um pouco a lista dos dons espirituais para entendermos a própria mecânica de como os dons são trabalhados na igreja. Lembra? O Espírito concede dons individualmente. Mas alguém pode pensar assim: se o Espírito concede dom individualmente, ok, então todo membro do corpo de Cristo, ele está apto a exercer o seu dom. Em tese, sim. Se ele buscou, ele recebeu, ele tem o seu dom, ele está apto. Acontece que a igreja é um corpo bem ajustado. E esse corpo bem ajustado, ele carece de uma liderança. Quando o apóstolo Paulo diz que o papel da igreja é crescer nesse objetivo, o fim proveitoso da igreja é ter unidade na fé, é ter pleno conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, é ser perfeitamente varonil e ter a medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele está falando isso dentro do corpo. Nenhuma pessoa individualmente vai conseguir estas coisas, mas ela precisa estar no corpo. Então, a primeira lista de dons espirituais que nos é relevante, ela está em Efésios capítulo 4, o versículo 7 a 11. Quando nós lemos Efésios capítulo 4, 7 a 11, por que nós começamos no verso 7 do capítulo 4? Porque diz assim: a graça foi concedida a cada um de vós, segundo a proporção do dom de Cristo. O dom de Cristo, a presença do Espírito Santo em Jesus, ela foi sem medida. A gente não consegue dimensionar o significado disso. A única maneira, no nosso linguajar, de entender a posição do Espírito Santo em Jesus o Espírito Santo em Jesus foi 100%. 100% da sua presença, da sua pessoa, estava em Jesus, concentrado em Jesus. No entanto, como ele estava 100% em Jesus, ele não podia ser distribuído na igreja. O que aconteceu com todos aqueles que receberam Jesus antes de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado? Todos que receberam Jesus Cristo como Salvador antes de Atos capítulo 2, isso incluindo o ministério terreno de Jesus e o Antigo Testamento desde Abraão, e todos, mesmo a gente pode recuar desde o Éden, aqueles que viram a figura do Cordeiro e creram no Cordeiro foram justificados. Então a justificação é o elemento comum da fé de todos os santos de todas as eras. Mas a presença do Espírito Santo é uma peculiaridade dada à igreja. Então Jesus disse: eu não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar o Consolador. E ele vai estar com vocês, como sendo outro eu. Quer dizer, alguém semelhante a mim. É como se Jesus dissesse o seguinte: olha, eu sou Deus, eu vou me reproduzir. Jesus é homem, ele está sentado à direita do Pai. Ele está posicionado, vamos assim dizer, restrito geograficamente àquela posição. Porque ele disse: eu vou para lá, fico sentado do lado do Pai e o Espírito Santo vem para cá. Então, colocando nesse entendimento, o Pai e o Filho estão lá e o Espírito Santo está aqui. Quando Paulo fala que o amor de Deus é derramado em nosso coração, ele está falando de Atos capítulo 2, que é o derramamento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é derramado sobre todos. Como o Espírito Santo é derramado sobre todos, se Jesus tinha 100% do Espírito Santo, mas ninguém tinha o Espírito Santo com ele, quando Jesus vai,
Cada um de nós temos o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele está integralmente dentro de nós. Mas para que nós possamos entender o conceito, é como se cada um de nós tivesse 0,01% do Espírito Santo. E quando toda a igreja, corpo local, se reúne, a igreja ali tem a plenitude do Espírito Santo. Então, quando aqui diz crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo, nós só conseguimos chegar nessa dimensão quando todo o corpo de Cristo, e aqui nós estamos falando do corpo de Cristo local, porque se nós ampliarmos a ideia para o corpo de Cristo mundial, aí nós perdemos o senso de medida de como isso pode acontecer. Então, estabelecendo que Paulo escreve à igreja que está na cidade de Éfeso, e ele diz que aquela igreja em particular tem que chegar à sua unidade da fé, tem que chegar à plenitude da estatura de Cristo. Então, ele está falando que a igreja como um corpo chega nisso, mas cada membro individualmente vai ter deficiência em alguma coisa. Ou seja, nós só nos tornamos completo como uma plenitude quando o corpo se reúne em um dado lugar. Então vem Paulo e diz, olha, para que isso possa acontecer, existe os dons, o dom de Cristo, na proporção do dom de Cristo. E aí ele vem e fala, no verso 8, ele concedeu dons aos homens. E aí ele vem no verso de número 11. E concedeu, ele está falando de dons. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Sobre a figura dos apóstolos e dos profetas, há um outro vídeo no Instagram que você pode acessar, ou no YouTube, na minha conta com César Azevedo, que você pode acessar para você ver o entendimento que eu dei à figura dos apóstolos e dos profetas. Eu vou me circunscrever a esses três últimos, evangelistas, pastores e mestres. Isto são dons, vamos assim dizer, institucionais. São os dons que formam a liderança da igreja local. A igreja local, eu vou me dirigir a uma igreja que está reunida num dado endereço na cidade em que eu moro. Naquela igreja, o que eu espero encontrar? Um evangelista, alguém que está trazendo outro para a igreja, um pastor, alguém que está cuidando da igreja, e um mestre, alguém que está edificando a igreja. Esses três têm papéis distintos, que somam um único papel. Então, o evangelista traz alguém para a igreja, o pastor apacenta esse que está na igreja, e o mestre não deixa este sair da igreja, porque ele é edificado. Então, este é o papel deste dom de Cristo, do dom que faz a coesão da igreja local, que faz a igreja local estar debaixo de uma liderança. Depois, nós temos uma outra lista ministerial que se encontra em Romanos, no capítulo 12. Quando nós lemos a lista de Romanos no capítulo 12, nós podemos entender que nós não estamos tratando ali de dons, como eu chamei os primeiros, evangelista, pastor, de dons institucionais, ou seja, que formam a liderança local da igreja, mas lá em Romanos capítulo 12, já estamos falando de dons ministeriais. E ele dá a seguinte lista a partir do verso 7 e 8. Ministério, ensino, exortação, liberalidade, presidência, misericórdia. Então, por que eu estou falando de dons ministeriais? Vamos lá. Ele começa com dons de ministérios. Poderíamos colocar nesses dons de ministério, voltando a Efésios capítulo 4, os dons que eu coloquei como dons institucionais por causa dessas diferentes listas. Então, nós estamos dizendo o seguinte: no ministério, no corpo ministerial da igreja local, Deus deu apóstolos,
profetas, evangelistas, pastores e mestres. Este é a primeira camada dos dons dado a uma igreja local. Vem uma segunda camada. A segunda camada, ele diz assim, aquele que ensina. Ora, na primeira camada, nós tínhamos o mestre. Geralmente, o pastor da igreja local, ele acaba exercendo o papel de evangelista, ele traz alguém para a igreja, de pastor, ele apacenta, e de mestre, ele ensina. Ele acaba cumprindo os 3 papéis. Mas isso não precisa estar necessariamente circunscrito a um. Então vamos considerar 3 papéis. Que a igreja tenha um evangelista, que ele ministerialmente ele desenvolveu essa especialização. Um pastor, ministerialmente ele desenvolveu. E um mestre, ministerialmente ele desenvolveu. Agora nós temos na segunda camada os dons de ensino. E aqui nós podemos ver que principalmente nas denominações que a gente chama de as igrejas denominacionais, batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, essas igrejas dão grande ênfase à escola bíblica dominical. E quando você vai para essas igrejas e encontra a escola bíblica dominical, você vai ver que lá tem professor de adultos, de jovens, de crianças, de casados, de solteiros, e uma diversidade de pessoas que estão exercendo o ministério de ensino, de criança, em todas as faixas etárias. Então, nós temos uma diversidade de funções ministeriais na parte do ensino. Depois tem aquele que exorta. E aí nós temos a figura principalmente concentrada no ministério do presbitério. A função do presbítero é, se houver doente, ser chamado para orar pelos enfermos, mas principalmente no sentido exortativo, ou no sentido de encaminhar bem as pessoas, para que elas se conduzam, se fortaleçam na doutrina da palavra de Deus, na sua transformação de vida. Então temos esses dons que nós chamamos os dons que têm a função de trabalhar a exortação, a disciplina, a condução mais pontual no reino de Deus. Depois nós temos os dons da contribuição, o que contribui. Aí nós temos e podemos apontar principalmente para os dons da diaconia, porque na diaconia, a função principal da instituição dos diáconos em Atos capítulo 6 era cuidar das necessidades das viúvas. Então eles são os assistentes sociais da igreja, aqueles que vão à casa do cristão, do membro da igreja, da pessoa, do filho e da filha de Deus, para olhar a sua necessidade mais pontual, e de repente tem que levar uma cesta básica, ou a pessoa está enferma e a capacidade de pagar os cuidados médicos é bem superior à sua capacidade financeira, e a igreja precisa intervir. Ou uma pessoa que veio um dilúvio, derrubou uma enxurrada, derrubou sua casa, e essa casa tem que se reconstruir, e os diáconos então orientam que toda a igreja se reúna, dando condições financeiras e mão de obra para aquela casa ser levantada. Então nós estamos falando de dons assistenciais, vamos assim dizer, os dons contributivos. Temos aqueles que preside com diligência. Então, toda instituição local, quando nós olhamos para uma igreja local, existe a necessidade de administrar as finanças da igreja, por exemplo. E tem ministérios em que o pastor não se envolve com o dia a dia da igreja, a contabilidade da igreja. Tem pessoas que presidem e trabalham. Então, por exemplo, tem igreja que tem concílio, o presidente do concílio tem a função de cuidar com todas as tarefas, vamos assim dizer, burocráticas da igreja, porque ele tem que prestar conta do dinheiro que entra, aonde está sendo aplicado. Então nós temos a necessidade de presidência na condução dos negócios da igreja, nós temos necessidade da presidência no corpo de
diaconal tem que ter um presidente, no corpo do presbitério tem que ter um presidente, no corpo pastoral tem que ter um presidente. Então, pessoas que dirigem as diferentes instâncias da igreja. E depois encontramos um outro nível, aquele que exerce misericórdia, faça com alegria. São aquelas pessoas, por exemplo, nós podemos olhar para capelania hospitalar, capelania que trabalha em presídios, capelania que trabalha nas forças militares, nas forças armadas, capelania. É uma obra que é uma obra de misericórdia, é uma obra que vai ao encontro do enfermo, do doente. Então, nós estamos aqui falando desses diferentes dons. E nesta camada, porque colocamos a camada institucional, colocamos a segunda camada como camada ministerial, são pessoas que são que se sentem chamadas para exercer este dom, esse dom específico, nessa amplitude que estamos colocando aqui, mas elas têm que ser treinadas, elas têm que ser capacitadas, elas têm que ser aprimoradas, elas têm que ser aperfeiçoadas, elas têm que se dispor a estudar, para bem desenvolver o seu dom. Por exemplo, da presidência. Se ele é presidente da igreja, e ele precisa ir apresentar à Receita Federal determinados documentos que são inatos à Constituição da igreja local, que tem registro em cartório de registro, o seu estatuto, e tem toda uma prestação de conta. Então ele tem que aprofundar, estudar essa questão, ele tem que saber como fazer, como bem se habilitar. O tesoureiro tem que entender de números, de contabilidade, de contas bancárias, de aplicação de recurso, pagamento, idoneidade na hora de pagar, saber se a nota fiscal confere, essas coisas todas. Então, em todas as áreas dos dons, quando nós olhamos para essa lista de Romanos capítulo 12, 7 e 8, nós estamos falando dessa segunda camada. Então, a Efésios é a primeira camada, a camada institucional, que dá liga à igreja local. A segunda camada, que é a camada ministerial. E depois encontramos uma outra lista em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 10, que é a terceira camada, que é a camada individual. Então nós temos a camada institucional, a camada ministerial e a última camada, podemos dizer que a última, é uma camada ministerial, não, individual. É que cada um se dispõe a fazer algo segundo a sua competência e habilidade. E aí o apóstolo Paulo coloca para essa camada última, a camada individual, ele coloca na lista de 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 10, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, discernimento de espírito, operações de milagres, profecias, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de língua. Então nós temos, nessa última camada, nós estamos falando da camada individual. Então vamos colocar aqui dons. Dons. 3 camadas. A primeira camada, onde nós falamos do dom de Cristo. Então nós estamos falando da camada institucional. Alguém pode dizer assim: você está dizendo que só existe igreja se ela tiver registro de CNPJ? Não estou dizendo isso. Quando eu falo institucional, ainda que na linguagem, porque nós estamos falando de coisas espirituais, nós não estamos falando da Receita Federal e nem da legislação brasileira. Nós estamos falando da constituição do corpo de Cristo local na ótica de Jesus. E a instituição, ou seja, quando nós olhamos essa lista, evangelistas, pastores e mestres, nós estamos dizendo dessa camada principal da igreja,
que dá organicidade a um corpo local. Segundo, nós temos a camada ministerial. Ministerial. Por que camada ministerial? Porque nós estamos falando de uma camada de pessoas que se habilitam para fazer isso de forma continuada, como um ministério. Ora, qualquer pessoa pode ensinar a palavra de Deus, mas quem quer ensinar a palavra de Deus nesses dois níveis aqui, quanto maior é o nível, maior é a profundidade. Então, nesse nível ministerial, a pessoa não precisa necessariamente fazer passar por um seminário teológico. Mas nesse primeiro nível, ela precisa passar, é necessário um seminário teológico para que ela aprofunde o seu conhecimento da palavra de Deus, porque ela vai ser uma coluna e ela tem que manter a integridade em tudo aquilo que ela fala, de Gênesis a Apocalipse. A mesma coisa tem que ser as outras partes, mas uma pessoa pode exercer o ministério por um ano e depois deixar e não exercer mais, mas naquele período que ela exercer, ela tem que se aplicar, ela tem que conhecer, ela tem que aprender. Então ela não está no nível do primeiro, que o primeiro nível é aquele que dedica a sua vida nisso. O segundo nível, ele dedica o seu tempo nisso. Então vamos colocar para a gente poder fazer essa distinção, que este primeiro ministério institucional, ele dedica a vida dele nisso. Nesse segundo ministério, ele dedica o seu tempo a isso. Então ele vai, numa determinada hora, num dado momento, exercer aquilo na intensidade que ele consegue exercer. E aí nós temos o terceiro nível, que é o nível individual. Esse nível individual, a pessoa está exercendo numa escala mais baixa na igreja. Por exemplo, igrejas que vivem têm formação celular, de células. Lá na célula, ele tem um excelente espaço para desenvolver o seu dom ali. Vamos pegar aqui um dom individual, palavra de sabedoria. O que vai acontecer? Se aqui nós estamos falando vida, aqui nós falamos de tempo, aqui nós estamos falando de oportunidade. Oportunidade. Ou seja, oportunidade. Ele não tem esse dom como algo que ele está exercendo de maneira aplicando a sua vida naquilo ou aplicando o seu tempo naquilo. Ele pode não ter tempo. Quando eu falo não ter tempo, ele é envolvido nas suas atividades do mundo do trabalho ou dos cuidados da casa, e ele não tem tempo para dedicar uma parcela do seu tempo para ir num determinado espaço e fazer aquilo naquele espaço. Ele não tem. Então ali no seu dia a dia, ou quando ele vai numa célula, ali naquele momento ele tem uma oportunidade de dar uma palavra de sabedoria. Óbvio que se a pessoa vai numa célula, dá uma palavra de sabedoria, aquela palavra é reconhecida por todos na célula. Se ele, todas as vezes que vai na célula, ele continua dando palavras de sabedoria, alguém que é líder daquela célula vai querer jogar ele para o nível superior. E ele vai para o ministério. Ele pode se tornar um líder de célula. Ele pode se tornar um supervisor de célula. Ele pode se tornar um pastor de célula. E aí ele pode subir até se tornar o pastor da igreja. Então ele vai subindo os níveis de acordo com a intensidade com que ele busca e exerce os dons espirituais. Então nós temos que entender os dons espirituais sendo de baixo para cima. Na base, qualquer pessoa pode exercer o seu dom espiritual, vai depender do momento, da oportunidade, da situação, do contexto, ele exerce.
Se ele habitualmente continua exercendo o seu dom espiritual, ele pode desenvolver o ministério na igreja, reconhecido pela liderança daquela igreja, numa amplitude muito maior. Se ele ministerialmente continua subindo, ele vai institucionalmente dedicar a sua vida àquilo. E aí, ao invés dele trabalhar uma parte do tempo e outra parte se dedicar ao ministério, ele pode, por opção dele, abandonar completamente o trabalho secular para se aplicar inteiramente ao ministério da igreja. Ainda que tem muitos pastores que estão no nível de cima que continuam exercendo as suas atividades seculares. Não estou querendo colocar aqui uma regra. É apenas para afunilar o nosso entendimento dos níveis dos dons espirituais. Quando nós olhamos para isso aqui, nós estamos olhando necessariamente para a igreja local. Por quê? Porque é na igreja local que nós reconhecemos uma dimensão do corpo de Cristo local, aonde nós identificamos os membros do corpo de Cristo local e aonde a gente pode enxergar localmente em cada indivíduo a maneira como ele desenvolve o dom de Cristo, o dom que lhe é dado. O que nós colocamos aqui? Quando nós colocamos os dons espirituais, vamos entender o início da nossa fala. O apóstolo Paulo diz: segui o amor. Ok? O amor, por quê? Porque Deus é amor. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Nós devemos, nas nossas atitudes, manifestar o caráter de Deus. Quando Jesus, em Mateus capítulo 5, ele diz que nós temos que sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Ele diz: o nosso Pai que está no céu, ele não faz acepção de pessoa. Ele faz o sol nascer sobre o bom e o sol nascer sobre o mal. Da mesma maneira, quando nós estamos no corpo de Cristo, nós temos que nos assemelhar ao nosso Pai. E se Deus é amor, ele é amor antes do mundo existir, dos céus e a terra existir, porque em Deus há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles viviam em harmonia entre eles, ao ponto deles deliberarem, olhando para a extensão da eternidade adiante, enxergar o momento de criar os céus e a terra e o homem dentro da terra, a coroa da sua criação. E quando ele enxerga o homem dentro da terra, ele enxerga o homem como a imagem e semelhança de Deus. E uma vez que ele enxergou o homem como a imagem e semelhança de Deus, a Trindade projetou no final de toda essa visão o próprio Filho de Deus, assumindo o papel do Filho do homem. E quando o Filho de Deus assume o papel do Filho do homem, ele vai em obediência até a morte de cruz. E ele desce ao mais profundo do abismo e ele tira os cativos, ou seja, todos os mortos de Cristo, da época da morte de Jesus para trás, até Adão. Ele tira todos os justos que estão no seio de Abraão e junto ele ressuscita, levando com ele os justos para o terceiro céu, aonde ele se coloca assentado, e ele derrama o Espírito Santo. E tendo derramado o Espírito Santo, individualmente cada membro do corpo de Cristo tem o Espírito Santo habitando dentro dele. E nesta relação em que Cristo vai edificar a sua igreja, mas o Espírito Santo vai também trabalhar no processo de edificação da igreja, então nós podemos dizer, olhando sob a ótica da onde está o Espírito Santo e aonde está Cristo, dizendo: Cristo intervém de cima para baixo, o Espírito Santo intervém de baixo para cima. Cristo, o Filho de Deus, ele olha para uma cidade e diz: naquela cidade eu preciso implantar uma igreja. Não tem igreja, eu tenho que implantar uma igreja. Então ele delibera escolhendo uns homens para evangelistas.
Este evangelista vai pregar a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz que de todos os dons espirituais, o mais importante a ser buscado é o dom da pregação. O evangelista precisa pregar a palavra de Deus. E nós estamos falando de uma cidade que não tem a igreja. Então ele prega a palavra de Deus e há um grupo de pessoas que se convertem e sente a necessidade de dar testemunho público da sua fé. E este povo que se converte pela pregação do evangelho por meio deste evangelista, ele chega até o evangelista e diz: evangelista, eu quero ser batizado nas águas para pertencer à igreja local. O evangelista traz esse conjunto de pessoas até o pastor, que é outro dom de Cristo concedido para apacentar a igreja naquela cidade. O pastor diz: eu vou cuidar de vocês, eu vou batizar vocês, a partir de agora vocês se sintam integrados nesta igreja local que eu estou pastoreando. E aí, essas pessoas que estão debaixo do pastoreio deste pastor, o Filho de Deus lá em cima diz: eu preciso agora que o mestre se prontifique a ensinar todas as coisas que eu tenho ordenado para que este povo permaneça firme naquele lugar. Então, o evangelista trouxe, o pastor apacentou e o mestre ensinou. Este corpo que está sendo instruído pela palavra de Deus, ele começa a desenvolver habilidades dentro dele. Olhando de baixo para cima agora, o Espírito Santo pega o indivíduo, a pessoa na sua individualidade e vai concedendo dons a cada um delas. A um palavra de sabedoria, outro de conhecimento, outro de fé, outro operadores de milagre. Nós temos uma outra lista em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, 5 e 6, que misturam os dons espirituais de todas as listas, porque ao fazer referência a esta lista, em 1 Coríntios 12, 28, ele diz: apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dom de cura, socorro, governo e variedade de língua. Ao dar essa radiografia dos dons espirituais, é como se ele fosse em Efésios, no capítulo 4, tirasse alguns dons dali, colocasse na lista, fosse na lista de Romanos, capítulo 12, verso 7, dons ministeriais, tirasse dons da lista e colocasse nessa lista, fosse na lista individual, tirasse de lá e colocasse nessa lista, para dizer: a igreja se forma quando ela consegue trabalhar nesses três níveis. O nível institucional do dom de Cristo, dado pelo próprio Cristo para criar ou levantar uma igreja num dado local. E depois, quando o Espírito Santo da parte de baixo para cima, ele pega o indivíduo e ele vai trabalhando os dons espirituais nesse indivíduo. Esse indivíduo vai se tornando notório entre os seus irmãos e ele vai fazendo aquilo com habitualidade, ele vai se aprofundando naquilo, ele passa a participar da linha ministerial da igreja, porque ele passa a dedicar uma maior soma do seu tempo no seu ministério, a partir dos dons individuais que ele foi recebendo, e aí ele pode chegar inclusive à condição dos dons institucionais, quando ele permanece naquela igreja como co-pastor daquele pastor local. Tem igrejas que têm centenas, dezenas de pastores, mais de uma dezena de pastores congregando na mesma igreja local, pela amplitude desta igreja, ou então ele pode ir a outro campo e iniciar uma outra igreja. Então, este é o conjunto dos dons espirituais. Para terminar esta live, nós temos 3 níveis de dons espirituais. Aqueles que são os dons de Cristo, que eu chamei de dons institucionais, dons ministeriais, dons individuais. Cristo vem de cima para baixo com os seus dons institucionais, o Espírito vem de baixo para cima com os seus dons individuais. Todos os dons se encontram nos dons ministeriais e a igreja tem que crescer com o objetivo de ter uma unidade de fé, de chegar no pleno conhecimento do Filho de Deus e aí desenvolver em cada indivíduo a imagem de Cristo, seja pelo seu caráter e personalidade, no quesito perfeita varonilidade,
E no quesito, a plenitude, deixe-me ver aqui, a plenitude, a medida da estatura da plenitude de Cristo, que é a igreja, enquanto corpo local, enxergando toda esta maneira do Espírito Santo trabalhar, ela consegue ser una, coesa, andando numa mesma fé, no mesmo batismo, sabendo que tem um mesmo Deus, enfim, uma igreja que mantém o que nós começamos no início, a unidade de Cristo que é feita mediante o amor. E assim nós terminamos esta live. Se ela edificou sua vida, pega esse aviãozinho e mande esta live para que outros sejam alcançados por ela e possam também ser edificados acerca dos dons espirituais. E venha fazer parte dessa comunidade, nos seguindo neste Instagram, porque o nosso propósito é possamos crescer por meio da fé mútua para andarmos com Deus, nos preparando para a volta do Filho de Deus. Que o Senhor seja louvado, foi muito bom ter você comigo.